Graças e paz, irmãos, bom dia. Eu tenho que tirar o chapéu para o autor desse hino aí, né? Eu não lembro quem escreveu a letra, mas que teologia que ele conseguiu colocar em um verso, né? Em ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com o quê? Compaixão que de graça recebe e exime de culpa o réu pecador. Como é que ele conseguiu condensar tanta teologia em tão poucas palavras, né? Tão bem escolhidas, né? Richard Holding, muito bem. 1928 ele nasceu e morreu em 1800. Então faz tempo que acabou de dizer. Pois é. A música não veio, a música é aberta. Certo. Bom, vamos para o nosso estudo de discipulado com o capítulo 2 de Marcos. Nós fizemos um estudo preliminar no livro de Filipenses, né? Agora estamos seguindo um estudo que no momento passa por textos dos evangelhos de Cristo sobre o discipulado, né? Então, passagens do evangelho nós vamos ver essa manhã, dos evangelhos, né? Começando com esse texto de Marcos capítulo 2, e vamos ler aqui só o versículo 14 para começar, pensando no que é o discipulado, quais são os desafios do discipulado, as dificuldades que nós enfrentamos e o que nós devemos fazer, né, conforme as palavras de Jesus Cristo. Marcos 2,14: E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Texto aqui do chamado de Levi, que também é chamado de Mateus, né? Levi ou Mateus, a mesma pessoa. Sentado na corregedoria ou na recebedoria, dependendo da tradução, ele era um publicano, cobrador de impostos. Bem de vida, com certeza, um homem abastado, com um emprego bem estabelecido, segurança com a retaguarda de Roma ali para ele, né? E ele recebe um chamado, e eu queria pensar um pouco sobre o chamado nesta manhã, este chamado para seguir Jesus. Jesus chega perante Levi, simplesmente fala: segue-me. Ele se levanta e segue. E a pergunta é: por que Levi se levantou, largou seu emprego e seguiu Jesus? Só com base em uma palavra: segue-me. Por que Levi ou Mateus fez isso? Como assim? O que Levi viu em Jesus? O que ele ouviu de Jesus? Por que ele tem uma transformação radical assim? Porque ele toma uma decisão sem parar para refletir sobre isso, sem ir consultar a mulher dele, não sei se era casada nessa altura, né? Mas por que ele imediatamente abandona o que está fazendo e vai seguir Jesus? Algumas pessoas especulam que talvez ele já tivesse ouvido o Evangelho, talvez ele tivesse tido contato com João Batista, que preparou os caminhos de Jesus, talvez a fama de Jesus já tivesse chegado a ele, mas é tudo talvez. O que nós temos de certeza é: ele ouviu e seguiu. E este é um ponto forte do chamado, né? O chamado é para obediência, e Levi obedece imediatamente. Isso que chama a atenção. Jesus não prega o evangelho para Levi, mesmo assim ele faz um apelo para o Levi. Por quê? A gente tem o costume, e o bom costume, de dizer para as pessoas: olha, cuidado para não fazer apelos precipitados, né?
para você não chamar uma pessoa sem ela saber o que está fazendo. Você precisa explicar o Evangelho. A gente não quer simplesmente chegar numa pessoa e falar: ah, você quer Jesus na sua vida? Você quer ir para o céu? Faz uma oração aqui comigo, né? Ah, a pessoa repete a oração, agora seu nome está no livro da vida. A gente costuma falar para a pessoa: cuidado com isso, né? Não vá se apressando em induzir a pessoa a repetir uma oração. Ela precisa saber o que está fazendo, né? Só que Jesus não fez nada disso. Ele não pregou o Evangelho para Levi, ele já chega e fala: vem, e Levi vem, né? Note um detalhe: Jesus não precisava falar para Mateus que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou, porque não tinha acontecido, né? Então, o Evangelho a essa altura não é essa mensagem ainda. O Evangelho é a própria pessoa de Cristo. Ele está com o Senhor à sua frente. Cristo é o Evangelho. Ele é as boas novas de Deus. Cristo foi enviado ao mundo, né? Todo aquele que crer em Cristo será salvo. Levi seguiu porque creu em Cristo. Então ele seguiu o Evangelho vivo, verdadeiro, que é a pessoa de Jesus Cristo ali que o chamou. Certamente ele não simplesmente estava ali trabalhando, ouviu alguém falar: me segue, eu vou seguir. Não, ele sabia quem era esse homem de algum jeito. Não sabemos como nem porquê, mas alguma coisa de Jesus ele sabe. E a razão para ele obedecer de imediato está na autoridade de quem chamou. Está no poder e na autoridade de quem chamou. Não é mérito de Levi ter seguido. O mérito está sempre em quem chama. E isso é uma coisa que nós temos que ter em mente no discipulado. Isso se confunde também com o próprio chamado da salvação, que quando você foi chamado à salvação, você não teve mérito nenhum em aceitar a salvação ou em crer naquele que te chamou. O mérito da salvação está todo na obra do Cristo, nunca na minha obra. Mas quando você, e isso é um assunto que nós vamos tratar ao longo dessa aula, quando você crê em Jesus, você ao mesmo tempo decide seguir Jesus. De alguma maneira ou outra, você está fazendo essa decisão na sua mente: eu quero isso para a minha vida. Nós entendemos que você quer isso para a sua vida porque Cristo quis primeiro, né? Foi Ele que te chamou. Nós o escolhemos porque Ele nos escolheu primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós nos entregamos a Ele porque Ele se entregou por nós primeiro. Então o mérito está nele. Mas quando acontece, você tem uma posição tomada. Você se enxerga perdido e você enxerga a luz da salvação. Então você pede a salvação. Então você está tomando uma posição na sua vida. E Levi toma uma posição na sua vida. Essa posição dele é extremamente radical, se você for pensar, de trocar a sua vida completamente por uma nova. Ele vai e mergulha direto no discipulado. Ele não recebe Jesus simplesmente como um conceito doutrinário que eu aprendi e acreditei. Não é isso. Ah, eu entendi quem é Jesus e eu acreditei. Ótimo, vou continuar aqui no meu trabalho. Ele podia fazer isso, né? Ah, sim, Jesus é o Messias. Vai nessa, Jesus, né? Estamos contigo. Eu vou continuar aqui no meu trabalho. Não é o que acontece. Levi ouve um chamado. Ele podia dizer: acho que não, Senhor, depois que eu terminar o meu trabalho, quando eu me aposentar, aí... Ele podia falar qualquer coisa, né? Mas não, porque ele se entrega. Está no poder de quem chama. Eu entendo assim, na autoridade e no poder de quem chama. Eu em mim mesmo não tomaria uma decisão dessas, mas eu do poder de Cristo tomo uma decisão dessas. Você também. Movido pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelo chamado de Cristo.
Então ele mergulha. Esse chamado eficaz de Jesus Cristo faz com que Levi mergulhe nesse discipulado. Jesus, curiosamente, não pede uma confissão de fé da parte de Levi. Ele não está, neste momento, interessado em palavras, ele quer atitude. A atitude já está mostrando o testemunho de Levi, só que ele está mostrando com força, com peso da obediência. E Jesus pede obediência imediata e completa. Mateus se torna assim um discípulo. Ele abandona a sua existência antiga, ele deixa a segurança e a previsibilidade da sua vida. Ele tem uma certa segurança temporária e uma previsibilidade. Ele pode prever o seu futuro. Eu vou trabalhar até tal idade, vou me aposentar, se eu conseguir acumular tanta riqueza, eu posso ficar tantos anos sem trabalhar. Ele tem uma previsibilidade aparente na sua vida, uma previsibilidade aparente, porque na verdade ele pode morrer no dia seguinte, mas existe no conforto e na segurança de um trabalho bem remunerado, existe ali uma certa sensação de previsibilidade e segurança, mas ela é falsa, ela é simplesmente aparente, e a longo prazo certamente ela não vai te dar nada, porque ela não tem valor nenhum para a vida eterna. Um bom emprego tem muito valor temporariamente, mas ele não tem valor nenhum para a vida eterna. Para a eternidade, o bom emprego não tem valor nenhum. O que tem valor é estar no centro da vontade de Cristo. Então é isso que Mateus faz, Então ele deixa essa segurança e previsibilidade aparente para abraçar a insegurança e a imprevisibilidade de se lançar a seguir Jesus Cristo naquele momento. Isso traz uma insegurança momentânea, uma imprevisibilidade momentânea, mas traz uma segurança eterna e uma previsibilidade eterna. Eu prefiro saber que eu vou passar a eternidade com Cristo nos céus e nos novos céus e nova terra, do que, e mesmo que isso incorra em eu não saber se amanhã eu vou ter um emprego ou não, do que eu garantir que sou concursado, tenho um emprego aqui seguro até o fim da vida, sem saber o que acontece na eternidade. Então, no fundo, Levi troca um pelo outro. Alguém poderia pensar, mas eu não posso ficar com os dois, Então, que eu coloquei inicialmente. Eu não posso ficar com o meu emprego de cobrador de impostos e acreditar em Jesus e ser salvo. Aí eu fico com um bom salário durante a vida e uma boa eternidade. A situação perfeita. Só que não foi isso que Jesus pediu ou mandou. Jesus falou: vem e segue-me. Então tem que seguir. E o discipulado é assim, ele é isto. Não é você ficar fazendo contas na sua cabeça do que seria melhor para a sua vida. É você perceber qual é a vontade de Cristo para você hoje e obedecer. Custe o que custar. Isto é a essência, uma das essências do discipulado. Você crer e observar com coragem. Você se entregar àquilo que Cristo está direcionando, Foi direcionado a Levi que ele largasse o seu emprego. Então ele tem que largar o seu emprego. E não é questão de você ficar fazendo perguntas e cogitações. Mas e se ele não seguisse? Será que ele iria para o céu? Não interessa isso para nós, se ele se converteu de verdade, se ele não seguiu. O chamado é para seguir. Nós não estamos pregando um Cristo que é Salvador sem ser Senhor. Sei que existe uma polêmica em cima desses dois termos aí, Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ou só como Salvador. Se Ele é o Salvador, Ele por definição é o Senhor. Não dá para você receber Cristo como Salvador e não como Senhor, porque quando você crê que Ele é o Salvador, você crê que Ele é Deus. Sendo Deus, o que Ele manda eu tenho que obedecer, Se eu digo que eu creio nisso, isso vai ter um impacto na prática na minha vida,
Aí tem o lado prático que eu quero focar hoje, não o lado teórico e filosófico do que aconteceria se isso, se não aquilo. Não, o fato é, Deus mandou, você faz, você mergulha, você vai, você abandona, você segue. Este é o discipulado. E é para isso que nós chamamos as pessoas. Nós, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, esse é um exemplo de um chamado Levi. Se você for olhar o Jesus chamando os seus discípulos, é sempre algo parecido com isso, né? Ele chama para obediência. Ele chama para obediência. Quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho da graça, não das obras. Salvação pela graça. Jesus Cristo morreu por você, Ele é o Salvador. Você quer o Salvador? Então seja um seguidor de Jesus Cristo, receba Jesus como seu Salvador, ou creia em Jesus como seu Salvador. Mas nós estamos chamando alguém para ser um seguidor de Jesus Cristo. Nós não estamos pregando, olha, a gente batiza você, depois você volta para sua casa. Se você quiser, você volta aqui, né? A gente tem um cafezinho aí, né, se precisar, né? Não é assim, né? A nossa pregação você foi salvo para as boas obras, não pelas boas obras, mas para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Efésios 2, 10 eu acho, 9 ou 10, 10, né? Então, nós temos que expor a situação dessa maneira. Jesus nunca se apresentou como alguém que estava aqui para fazer a sua obra e não chamar para um discipulado, né? Todos são chamados para o discipulado. Não é uma opção para aqueles que são mais consagrados. É a segunda bênção, né? Você vai ser salvo, e aí, se você quiser um grau superior de espiritualidade, receber mais poder e autoridade na igreja, então a gente vai te chamar para o discipulado. Não existe isso, né? Na Bíblia, o evangelismo, ele já vem junto consigo um convite ao discipulado. Ele é assim. Mas é claro, o irmão Clóvis mencionou sobre isso em um dos seus estudos passados. Existe crente que não é discípulo? Infelizmente existe. Eu mesmo posso não ser um discípulo em certas fases da minha vida, né? Não estou seguindo. Então esta é uma situação possível, mas ela é uma anomalia. Ela não é o natural, não é o normal. Não é para isso que você foi salvo. Você foi salvo para ser um seguidor de Jesus Cristo. Então quando você está numa situação em que você creu em Jesus Cristo como seu Salvador, creu de verdade, de todo o coração, você é salvo. Mas se você não está andando no discipulado, você é um salvo que está enfermo na fé. Se nada disso te incomoda, é bom questionar se você é salvo. É bom você questionar, não sou eu que vou ficar te questionando, mas é bom é saudável você refletir se você está na fé, se nada do chamado do discipulado te move a obedecer, né? Porque eu sei como nós somos, eu sei que nós temos uma carne, eu sei que eu tenho um velho homem, então que eu às vezes dou lugar a este velho homem, e ele não tem vontade de seguir Jesus Cristo. Então quando você não segue Jesus Cristo, você está andando como um velho homem. Então, não é assim que um crente deve andar. Isso é um crente doente na fé. Mas o chamado para a salvação, ele é também chamado para o discipulado. Ele envolve isso automaticamente. Você quer ser um seguidor de Jesus Cristo? Discipulado não é um curso em que você aprende leis e doutrinas que você vai então decorar, estudar bastante, agora sei, então estou sendo um bom discípulo, porque estou estudando bastante a Bíblia. Estudar bastante a Bíblia é um alimento para você ter recursos durante a sua vida para o seu discipulado. O estudar a Bíblia não é o discipulado, ele é um elemento, uma parte do discipulado. O discipulado é você viver para Cristo.
Você seguir Jesus Cristo na prática. A leitura bíblica é uma prática que te traz conhecimento teórico para você praticar outras coisas, né? A leitura bíblica é uma prática também, mas ela vai te encher de teoria, de conhecimento teórico, para ter recursos para praticar. A prática da vida cristã envolve muito mais do que ler a Bíblia, ou estudar, ou vir à igreja. É você estar trocando a sua vida antiga pela vida de Cristo que vive em você. Cristo vive em nós. Templo do Espírito Santo você é, se você recebeu a Cristo como Salvador. Então, Ele vive em você. Se você crê nisso, então você vai estar andando no discipulado. Então, esses são os primeiros elementos que nós notamos aqui nesse chamado de Levi ou Mateus. A autoridade de quem chama é o que move a obediência. A autoridade de quem chama, a consequência de você atender essa autoridade ou você andar conforme a sua própria autoridade vai fazer toda a diferença aqui no nosso entendimento do discipulado. Vou repetir. Quando você decide ser um discípulo, vamos dizer assim, eu escolhi ser um discípulo, né? Eu não escolhi ser escolhido por Cristo, Ele me escolheu. Mas você tem uma decisão a tomar na sua vida prática, vou ser um seguidor de Jesus Cristo. Você vai fazer isso com base ou na sua própria autoridade, porque eu escolho, eu vou fazer, eu vou decidir o que eu vou fazer, ou você ouviu um chamado, você entendeu o chamado e você vai fazer conforme o chamado. Tem um texto bíblico bastante conhecido sobre isso, sobre você seguir Jesus Cristo com base no que você quer, ou com base no que Cristo quer, ou que Cristo mostra. Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62, nós temos 3 tipos de reações ao discipulado, né? Ao chamado para o discipulado. Lucas 9, versículos 57 a 62. São 3 candidatos ao discipulado aqui. E aconteceu que indo eles pelo caminho, Jesus e os discípulos, né? Indo pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: segue-me. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. 3 pessoas se candidatando ao discipulado aqui, seguindo Jesus, e curiosamente 2 deles se oferecem e Jesus aparentemente os desencoraja. Eles querem, vão se oferecer, e Jesus dá uma palavra que em vez de estimular, desestimula. E um não quer, aparentemente, e Jesus chama. Ele quer se desviar e Jesus chama, insiste com ele. O que será que está acontecendo? Jesus não está desestimulando ninguém ao discipulado. Na verdade, ele só está colocando a realidade para essas pessoas, né? O que vai acontecer, que parece que eles não perceberam. Então, esse primeiro não diz aqui em Lucas, mas se você for ler esse mesmo relato aqui em Mateus 8, diz que ele era um escriba, esse primeiro, né? Um escriba chegou a Jesus e disse: Senhor, seguir-te-ei onde quer que fores. Aqui só diz
Disse-lhe né? Não sabe se é escriba, mas Mateus disse que era um escriba. Olha que oportunidade, né? Só tem pescador ali, né? Um publicano assim, né? Mas tem o Lucas, né? O Lucas, aliás, Lucas não, né? Mas você tem pescadores, tem o publicano. Quem mais que tinha ali? É tudo mais ou menos isso, né? O publicano é o melhorzinho ali, né? Ou pior, né? O pior. Mas melhorzinho em termos de instrução e o pior em termos morais. Tem um reacionário ali, um Macabeu ali, né? Mas você tem aqui uma chance de ter um escriba, um mestre da lei, se oferecendo para estar entre eles. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu não vou ficar julgando o coração deste escriba, né? Ele reconheceu ali que Jesus era o Senhor, ele chama ele de Senhor, né? Um mestre pelo menos, não sei se ele reconhece ele como Filho de Deus, mas pelo menos reconhecendo como Senhor. Então, mas talvez ele tivesse um pouco de autoconfiança, talvez ele não soubesse aonde ele estava se propondo a entrar, porque pela resposta de Jesus dá uma ducha de água fria nele, né? Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não proibiu o escriba de o seguir. Não, pode seguir, só que saiba que é assim. Eu estou envolvido. Não é que ele era tão pobre, não tinha o que comer, mas é que ele estava no ministério itinerante. Ele estava sempre indo de um lugar para o outro. Ele repousava na casa dos seus discípulos que o recebiam, né? Então, o escriba não vá pensar que você vai continuar com o conforto da sua vida, porque eu sei que o escriba ganha bem, né? Cuidado, o que você está pedindo aí? Eu não sei qual foi o futuro desse aqui. Não sei se ele, então, se desviou e foi para sua casa, voltou para o seu trabalho. A gente não tem essa informação, mas o fato é, Jesus é realista com ele. Ele faz provavelmente o contrário do que nós faríamos. Nós íamos tentar pegar o mais rápido possível, que era o escriba no nosso meio, né? Porque daí eu posso ganhar o favor dos fariseus, quem sabe dos saduceus, aí a minha igreja vai crescer, né? Então, Jesus aparentemente não age estrategicamente aqui, só que Jesus não é como nós, ele vê o coração, né? Eu não vejo. A gente vai ver o coração depois de 1 ou 2 anos, depois de ver como que a coisa deu errado, né? Então, cuidado antes de apostar numa pessoa, né? Você tem que conhecer a pessoa primeiro. Jesus já conhece de cara, e ele então já fala: olha, é assim. Pese bem o custo aí do que você está querendo, né? Ele não diz que não pode segui-lo, só está dizendo que o custo é alto. E disse outro, agora o segundo, né? Onde é o versículo 59, ele disse a outro, agora ele, Jesus, falando para um outro, né? Segue-me. Agora Jesus está escolhendo, o outro não está se oferecendo. Segue-me, como ele falou para Levi. Levi seguiu imediatamente. Esse aqui coloca algumas condições, mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Existe uma discussão aqui, né? O irmão Clóvis, se eu não me engano, mencionou sobre isso em algum estudo, que talvez ele estivesse com o pai vivo ainda, mas já idoso, e ele falasse: bom, espera um pouco, porque o meu pai ainda tem que cuidar do meu pai, né? Que está vivo, ele está nas últimas, eu tenho que cuidar, mas quando ele morrer, aí eu te sigo. Outros acham que ele já tinha acabado de morrer e ele tem que cuidar do funeral, né? A gente de fato não tem essa certeza, né? Alguns teólogos acham que ele já tinha morrido, só que ele tinha que cuidar do funeral e tudo mais. Isso ia tomar um certo tempo e ele pede para que isso seja feito. Outros acham que ele era um interesseiro. O pai estava vivo, ele fala: espero meu pai morrer, porque daí eu pego a herança, né? Eu vou estar bem, já não preciso mais trabalhar, e aí eu vou seguir Jesus, né? Isso também é uma especulação, né? A gente não tem essa informação. Mas seja como for, não é ele que se oferece. Jesus o chama, ele coloca obstáculos,
para seguir Jesus e não está empolgado com a ideia de seguir Jesus, largar a família, os cuidados e agora seguir Jesus, mas ele gostou de Jesus, talvez, ele está entendendo que Jesus é o homem de Deus, ele é Senhor, mas ele coloca condições para o discipulado. As condições são nobres, aparentemente. Eu vou cuidar do meu pai. A lei manda cuidar do pai, né? Honrar pai e mãe também faz parte disso. Meu pai está nas últimas ou já morreu, seja como for. É nossa obrigação cuidar do nosso pai que está nas últimas ou do nosso pai que acabou de morrer. É obrigação de todo filho. E Jesus responde, mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Deixa os mortos, quer dizer, chamou as outras pessoas que não estão seguindo Jesus de mortos da tua família, está ofendendo a família dele, né? Aparentemente, né? Seus parentes mortos que não estão me seguindo, deixa eles enterrarem o teu pai que morreu ou está para morrer. Parece rude, mal educado e contra a lei. É isso que parece, né? Rude, mal educado e contra a lei. A lei que diz para cuidar dos pais. Mas é a palavra de Deus. Politicamente, totalmente politicamente incorreto. Indefensável essa atitude de Jesus. Só que ele é Deus, ele é o Senhor. Ele disse, e agora? Se eu não tivesse esta palavra de Jesus sobre mim, eu cuidaria do meu pai e depois iria. Vamos dizer, isso é uma situação prática. Você tem a oportunidade de ir para missões, ou para assumir uma igreja longe, ou para plantar uma igreja em algum lugar, mas teu pai está doente. Você pode ter uma atitude assim: eu vou seguir o chamado para missões, eu vou me preparar, vou estudar a Bíblia e tudo mais, mas eu tenho que ficar aqui cuidando do meu pai, porque ele vai morrer. E aí? É lógico, parece justo, parece correto. Mas e se você tiver uma convicção fortíssima de que tem uma necessidade lá, e você vai dizer para o seu irmão: cuida do pai que eu tenho um chamado, eu preciso ir. Teu irmão não vai gostar, tua irmã não vai gostar. E aí? Bom, é essa situação que Jesus colocou para esse jovem, para esse homem. Deixa os mortos enterrar os teus mortos. Esse pedido desse homem parece muito com o pedido que a gente encontra lá em 1 Reis. 1 Reis 19, versículos 19 a 21. Aqui Elias com Eliseu. Elias chamou Eliseu, é um chamado. 1 Reis 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Isso é um símbolo de que ele está chamando Eliseu para segui-lo. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Me despedir, eu quero me despedir primeiro, né? E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de os seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e os servia. Eu não acho que ele fez isso em um dia, talvez demorou mais. Matou todos os bois, fez um churrasco, deu a festa, beijou, se despediu dos pais. Elias deixou: vai, depois você me segue. Jesus não deixou. Falou: não, deixa os mortos enterrarem os mortos, você vem e me segue. Por que Jesus não podia se espelhar em Elias, né? Jesus não tem que se espelhar em ninguém, ele é Deus. Jesus é maior que Elias. Jesus fez o que fez, e ele não precisa prestar contas para ninguém, não precisa explicar o que ele faz, ele manda e a gente obedece. Então eu não vou dizer o que você tem que fazer se seu pai estiver morrendo e você tiver um chamado para missões, isso é você e Deus. Mas aqui a palavra era inequívoca. Jesus disse: não,
você me segue. Então pronto, não me segue, né? Cada caso é um caso. Eliseu pode, esse aqui não pode. Então você tem que entender qual que é a vontade de Deus. Ah, mas como eu vou saber a vontade de Deus? Você tem que andar com Deus naquilo que você já sabe. Se você aprende a andar com Deus naquilo que você já sabe, Ele começa a te mostrar aquilo que você não sabe. Se você não anda nem naquilo que você já sabe, então você não vai esperar que você vai saber fazer a vontade de Deus nas coisas maiores, né? Mais difíceis. Então, aqui está muito claro, você tem um chamado com ordem explícita, com tudo. Ele argumentou, tudo bem, está no lugar dele, no direito, vamos dizer assim, de perguntar, tudo bem, deixa eu, né? Mas não pode. Ele fala, né, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Pergunta aqui, que não tem nada a ver com isso, é tu vai ou é tu vais? Vamos trocar aqui de teologia para português agora. Tu vai ou é tu vais? Tu vais? Então por que ele falou tu vai? Está errada a tradução? O que é? Tem que escrever para a trinitariana aqui, mandar corrigir a Bíblia porque ele falou tu vai? Tu vais é presente do indicativo, tu vai é imperativo. São dois tempos diferentes de conjugação. Volta lá nos seus livros de português, você vai lembrar. Está correto aqui o tu vai, não precisa escrever para a trinitariana não. É vai tu, vá você. É um imperativo aqui, não é eu vou, tu vais. Esse é o outro tempo, né? Tá, estudar a Bíblia requer estudar português também. Requer estudar grego e hebraico, na verdade, né? Mas começa com o português, pelo menos, né? A gente estudar o português, senão a gente não entende os textos, tá? Esteja firme no seu português e vá para a Bíblia, e depois que você estiver bem no português, começa a se aventurar aí no grego e no hebraico, né? Oi. Mas aqui já está falando de português, para entender o texto bem, não tem que ter uma Bíblia de tu, porém tu vai e faça isso. Assim, geralmente eu falo, tu vai, né? Então, o que eu quero dizer... Porém tu vai, e eu não sei, tudo bem, pode ser que está voltando uma vírgula, mas o imperativo, é porque você pode dizer vai tu ou tu vai, né? Ah, então pronto. Vírgula é um assunto complicado. Mas então a ideia da leitura seria, porém tu vai. É isso aí. O vírgula seria vírgula. Essa é a ideia, essa é a leitura, né? Porém tu vai. Mas tem que entender direito. Sim, a entonação na leitura ajuda, né? Ajuda no entendimento. Então vamos lá. Você tem essa segunda pessoa que coloca as suas condições. Não vou culpá-lo, né? Quando você ouve uma ordem, é para obedecer, né? Não é para ficar colocando condições. Mas tudo bem, Jesus foi paciente com ele, ouviu as condições e disse não, agora vem, né? E é curioso, por que ele insiste com este, mas não insiste com o primeiro, né? O escriba, Jesus sabe o que faz, ele é o Senhor, ele conhece quem ele chama, ele enxerga na frente. Então a autoridade está em quem chama, né? A autoridade é de quem chamou aqui, e Jesus Cristo sabe quem ele está chamando. Isso nós não podemos avaliar. Humanamente a gente até tenta avaliar da melhor forma possível, nós levamos tempo. Jesus não precisa de tempo para avaliar ninguém, ele conhece perfeitamente, plenamente todo mundo, né? Aí tem o terceiro, né? O terceiro, você vai receber aqui a partir do versículo 60, né? Não, é o de 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Olha só, exatamente o que o Eliseu pediu para Elias, né? Você está na dúvida se o outro morreu ou não morreu ainda? Tudo bem, vai demorar para morrer. Esse aqui não. Esse aqui está pedindo uma coisa mais básica possível. Eu quero me despedir, dar um beijo na minha mãe, né? Não. Olha a dura que Jesus dá. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Primeiro que não foi Jesus que chamou ele, né? Ele que está se oferecendo. Só que ele já vem se oferecendo com as suas próprias condições. Senhor, eu vou te seguir, mas é assim, ó, assim, primeiro eu faço isso, eu só quero despedir, não foram muitas condições, né? Eu quero despedir-me da minha mãe e do meu pai.
também não conheço essa terceira pessoa para julgá-lo, né? Olhando humanamente falando, parece o juízo de Cristo muito pesado, mas Jesus conhece os corações. Ele sabe que talvez essa seja uma daquelas pessoas que vai sentir saudade de casa e vai querer voltar e vai largar, né? Quer comentar, pastor? Voltando no verbo, Sim. vai, Almeida, coloca tu, vírgula, porém, vírgula. Se pôs o porém, aí não tem como fugir, tem que pôr as vírgulas, né? E aí no grego, na língua grega, esse verbo está na forma auristo. Auristo, como é que é o passado, né? Auristo é a forma aspectual e temporal do verbo grego antigo que expressa a ação pura, sem determinação quanto à duração do processo ou ação do... É contínuo, né? A ação contínua. Ação contínua. Vai, uma ação contínua. Vai e continua indo, né? E não para de fazer. Isso. Até que ele termina. Exato. Isso são coisas do grego que é difícil traduzir, né? É difícil você achar uma correspondência em português perfeita, né? Mas por isso que é bom dar uma checada no grego. Aproveitando que eu acho que interrompi, né? Sempre os pontos que você colocou são muito importantes. Né? Primeiro, que é chamado do discipulado, ou chamado da obediência, né? Você já falou logo no início. Depois você deixou bem claro que o Senhor chamou segue, não tem o conteúdo, né? Do que existe entre o segue e o fato de Levi pelo seguir. Mas o que é claro é que nós temos que nos esvaziar dos nossos conteúdos para poder seguirmos a Jesus. Né? E também o ponto que você está tratando agora, que é para nós prestarmos atenção. A autoridade está em quem chama, né? E não em quem quer seguir a Jesus. E infelizmente nós temos visto muito disso. Pessoas que desejam seguir a Jesus, mas que começam, né, e morrem, naufragam no meio do caminho. A gente pode ter isso como exemplo no ministério pastoral. Quantos que eu já vi dizendo, desejando o ministério pastoral? Aí eu falo ao pessoal, cuidado com o que você deseja, que você pode conseguir. Né? E se você não for chamado no ministério pastoral, você não fica. Se não for chamado, não fica. E se ficar, vai sofrer a família, vai sofrer a igreja. Porque a quem Deus chama, né, ele é que dá esse conteúdo, os recursos. Né? E o chamado é a obediência, e essa obediência não é a mesma para todo mundo, né? O plano não é. Deus não precisa de todos nós sendo pastores de uma igreja local. Não. Tem muitas outras coisas a serem feitas no reino de Deus. Então não é você que vai decidir o seu. Agora, isso é uma questão que nós temos que admitir. Ela é subjetiva, né? Para eles não. Para eles era objetivo. É Jesus falando, vem para onde? Para onde eu estiver indo. Então ali não tinha dúvida. Não sabia onde que seria isso, mas seria seguir Jesus fisicamente. Jesus está fisicamente aqui dizendo o que cada um de vocês vai fazer. Então o seu chamado é subjetivo. Subjetivo quer dizer o quê? Não está escrito, olha, você é ministro de música, você é pastor, você é plantador de igreja, você é oração, você é limpeza. Não está escrito em lugar nenhum isso. Você pode ler a Bíblia inteira, mas não está teu nome ali, né? Dizendo o que você vai fazer. É um discernimento. Chamado associado só. Exato. Almejar o episcopado é um dos elementos, né? Se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. Mas não é o único, né? É um dos elementos do chamado. Não é 100% subjetivo, existem critérios que você vai aprendendo a observar. Então você vai ter, eu tenho desejo, eu tenho os atributos, eu tenho capacidade de ensinar, eu tenho isso aqui, eu tenho um bom testemunho, o meu passado me condena, vai dar escândalo, tem um monte de coisa para se avaliar, né? Então, isso tudo é parte de uma composição do seu chamado. Agora,
nem todos os ministérios têm tanto detalhe na Bíblia sobre o que você deve ter na sua vida para escolher aquele ministério, né? Se eu quiser eu quero montar um canal cristão na internet, eu vou ser um youtuber cristão, fazer o evangelismo online. Você não vai achar ali os critérios todos na Bíblia e de como fazer isto, mas você tem os princípios, né? Princípios vão te nortear. Você tem que conhecer a Bíblia por causa dos princípios. Vai ter um elemento objetivo e um elemento subjetivo. Você tem que entender-se com o Espírito Santo para saber. A questão é aquela: esse chamado para ligar-se a si mesmo, tomar a cruz, é para todos nós, não é para um grupo específico. Só que tem gente que quer fazer parte desse grupo específico sem antes negar a si mesmo como discípulo de Cristo. Não quer pegar nada. Não. Mas aí mesmo assim. Eu não quero perder nada, né, na minha vida, né? Eu construí as coisas até aqui e agora eu vou ter que abrir mão do que eu gastei tanto esforço e dinheiro para construir. Sim, vai ter que. Então, tudo tem uma negação no discipulado. Qual é a sua negação? O que você tem que negar e abrir mão para seguir Jesus, né? Então, ele pediu aí para se despedir. Jesus não deixa ele se despedir dos seus... Ou então pode, vai lá, não vem querer me seguir, não. É um ou outro. Infelizmente para você é isso aí a palavra dele, né? Então a gente vê aqui 3 obstáculos para o discipulado. Um é o conforto da vida. Se você pensar no escriba, Jesus falou: olha, não tem conforto. Se você é muito apegado ao conforto, seguir Jesus, você vai se dar mal. Os cuidados dessa vida, cuidados legítimos, tem que cuidar do meu pai, tem obrigação de todos nós. Incrível que como você obedecer Jesus pode implicar em desobedecer um princípio bíblico. Isso parece heresia, né? Falando assim. Só que na Bíblia existem prioridades. Às vezes as duas coisas são boas, mas uma é melhor do que a outra neste momento. E é isso que você tem que aprender a fazer na sua vida. Porque na sua vida várias vezes você vai ter situações em que você sabe que isto é importante fazer, eu tenho que fazer isto. Mas isto é mais importante, então eu tenho que abrir mão de uma coisa boa para ficar com uma coisa melhor. Ele falou, né? Quem amar mais pai e mãe do que amar a mim, não é digno de mim. Se eu estou dizendo para não fazer isso, então o que você vai fazer? Vai dar um beijinho na sua mãe ou vai me seguir? Então é isso que Jesus está falando para essa pessoa, né? Então é muito radical o evangelismo, o discipulado de Jesus Cristo, né? E ele tinha pouco tempo. Ele sabia que ele tinha pouco tempo. Não é assim que eu estou plantando uma igreja aqui para os próximos 70 anos. Não. Ele tem 3 anos, não sei agora que ano que era esse aqui no ministério dele, se faltava 2 ou não. É pouco, não tem tempo para nada. Não, é me seguir, eu vou ensinar, vocês vão ver e vocês vão fazer comigo e vão fazer sozinho. O pastor sempre fala isso, né? Eu vou ensinar, eu vou mostrar, eu vou fazer junto, depois vocês vão fazer. Não dá tempo de vocês ficarem aí matando boi para dar um churrasco para sua família antes de vir me seguir. Não dá, né? Você pode ter perdido muita coisa, as coisas que aconteciam com Jesus eram assim, um dia atrás do outro, um monte de coisa acontecendo, né? Toda hora alguém queria apedrejar ele, né? Então, não, você tem que estar junto para isso. Tem que estar junto. Não tem como. Cada situação, claro, é uma situação diferente. Não é necessariamente assim que vai acontecer com você. Eu tenho que tomar decisão rápido, não. Geralmente é bom você parar, orar, tirar um tempo de oração, consultar os outros, consultar a família, consultar a esposa. Não, eu preciso estar mais claro com isso na minha vida para decidir se eu vou abraçar ou não tal ministério. Sim, nossa orientação é que você faça a coisa com convicção. Agora, certas situações não são assim. Certas situações são agora, ou vai ou racha, né? E é assim que eles estavam vivendo. Então, na prática, então, nós temos que exercitar essa sabedoria por meio da prática do dia a dia nas coisas pequenas, nas coisas que nós já sabemos, né? Prioridades, um exemplo aqui.
Eu mencionei missionário, né? Imagina um missionário no campo, só que ele tem filho pequeno, né? O que é prioridade? É um chamado para ir para um local inóspito, difícil, uma selva, ou seja lá o que for, um deserto, um país muçulmano. Você vai ser perseguido, pode ser preso. Eu acabei de casar, estou com uma filhinha de 3 meses. Eu vou esperar ela crescer. Quando ela tiver condições de enfrentar uma situação dessa, ou então ela tiver na idade, já deixa na faculdade, aí eu vou, né? Estou preocupado com minha filha, estou preocupado com meu filho. Eu não devo me preocupar com os meus filhos, não devo zelar por eles, eu não devo protegê-los contra malária, serpentes, perseguições e tudo mais, terremotos? Devo. Mas e se você tem um chamado para ir agora? É igual o crente, né? Fala, eu quero ir para o céu, mas Senhor, deixa eu casar primeiro. Pois eu quero ir para o céu, mas deixa eu ter meu filho primeiro. Pois eu quero ir para o céu, mas deixa eu ver. Já me falaram isso, não era crente ainda, a pessoa não era crente, eu estava evangelizando. Mas eu quero, sim, eu gosto disso, eu acredito nisso, mas eu quero curtir a vida porque eu sou jovem, né? Depois eu vou abraçar essa sua fé. É assim, foi. Conheço o exemplo de um jovem que, no meu tempo de jovem também, que sentiu o chamado missionário para campos nossos. E ali uma pessoa muito crente da família, muito firme na fé, tudo precisa se perguntar. Faz primeiro uma faculdade de medicina, que ele também queria ser médico, né? A gente tinha exposto essa ideia. Faz primeiro a medicina, depois você vai se preparar para ser missionário, que aí você vai ter muito mais utilidade no campo missionário e ser médico. Tem lógica, não tem? Tem lógica. Tem, só que não quer dizer que está certo. Não, Deus está me chamando agora. Esse aqui é o problema. Se você, o discipulado, se você for colocar no papel e calcular, você não vai. Não vai. Como que eu vou pegar o meu filho pequeno e levar para a selva? Não vou, porque eu vou começar a calcular. Bom, eu vou para a selva, eu vou salvar um índio. Talvez eu ficar a minha vida inteira para ganhar um índio. Mas eu posso perder meu filho. Se eu, em vez disso, investir no meu filho, ele pode ganhar 10 almas, né? Fora as que eu ganho aqui. Aí eu faço a conta, mas no fundo, você está preocupado com o seu conforto, com sua família, com o bem-estar, não com a vontade de Deus, porque talvez é aquele índio que vai ganhar a tribo lá depois que você for embora. Você não sabe, e nem interessa se ninguém for ganho. Se Deus está mandando ir, é para ir. Pode ser que você vá, não ganha ninguém e vá ser comido pelos canibais, como aconteceu aqui no Peru, né? Mas depois houve um avivamento por causa disso, porque alguém foi e os outros tiveram coragem de ir. Então não dá para ficar calculando muito ou ficar raciocinando muito. Você tem que ter convicção de qual é a vontade de Deus para a sua vida, e aí você vai. Oi. Ninguém entrou na arca, só a família dele, né? 120 anos pregando. Mas é por causa disso que a gente está aqui, né? Se ele não fizesse. Deus falou: você vai construir uma arca. Ele vai construir uma arca na época que não havia sido uma arca. Não tem como esse cara ficar doido, está maluco. Mas porque Deus mandou, tem que ter convicção da vontade de Deus. Irmãos, não tem jeito, né? Eu sou do tipo mais racional. Eu gosto de estudar, eu gosto de ter as coisas objetivas. Eu falei em subjetivo, objetivo. Eu gosto de coisas objetivas, né? Sou professor de matemática, eu gosto de fazer a conta e dar certo, né? Fechar. Se tiver que derrubar a parede e construir outra igreja, eu vou fazer a conta e vou dizer: não dá. Só que a igreja tem que tomar uma decisão, né? A decisão é com base na matemática ou é com base em algo mais? A matemática faz parte, ela é um dos elementos, não é a autoridade para definir, né? Tem outras coisas para se levar em conta. Sim, Jesus apontou isso para o escriba: olha, o custo é esse, né? Então você aponta o custo. Só que a pessoa que está convicta da vontade de Deus, ela vai, né? A pessoa que está na dúvida, o custo é para isso. Se está na dúvida, não faz. Não é para fazer na dúvida, né? E aí, igreja, nós construímos assim. Eu falei: vamos fazer
Vamos construir o nosso prédio. Prédio de educação cristã, 3 andares. Uma igreja com a renda mensal de R$6.000. E o tesoureiro, né, que também é da matemática, falou: pastor, não dá. Eu falei: eu sei que não dá, mas Deus está mandando. Essa é uma prova, é uma aprovação para o tesoureiro nesses momentos. Começamos a obra, terminamos a obra, né, sem dever R$1 para ninguém. Porque era a vontade de Deus e o povo abraçou essa obra. Engajamento. Existe convicção que é a vontade de Deus, então você faz. Se não tem convicção, vai começar a construir, vai ficar com tantas igrejas aí que está aí com o prédio pela metade, né? Então, acontece. Você tem que ter convicção. Sem convicção na vida não vai. Você não faz nada. Mas eu vejo aqui também no 62, né? Que quando Jesus chama, mesmo que você vacile, aí tem lá o complemento ali, ninguém lança a palavra e deixa, né? E olha para trás. Porque quando você aceita, quando você confia, você sabe que Deus dará condições. Depende da pessoa. É porque, como ele fala, olha, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Significa que tem gente que lança a mão do arado e olha para trás. Não é para fazer isso, mas tem gente que faz. E aí o arado vai todo torto, né? Porque eu não estou olhando. Porque no verso 61 ele falou para Deus: eu te seguirei. Eu te seguirei. Então, se você me segue, vem. Não, mas deixa eu ir primeiro. Ele já põe a condição. Ali ele estava largando o arado. Ele falou: deixa eu ir primeiro me despedir para depois. As coisas que nos fazem largar o arado são geralmente coisas boas. Se você é crente, geralmente são coisas boas. Sua família, né? Seu emprego, seus filhos, boas ideias, bons valores. Mas Deus quer também corações convictos, radicais, para fazer coisas difíceis, que vai causar sofrimento. Como você falou, é a hierarquia das leis. Hierarquia das leis. Tem a lei ali, honra teu pai e tua mãe. Mas tem a lei do reino de Deus. O Senhor Jesus coloca a lei do reino de Deus superior à lei do honra teu pai e tua mãe. É a palavra imediata do Cristo que certamente gerou burburinho ali entre as pessoas ali, né? Alguém deve ter discordado que Jesus falou ali na hora. Não está escrito isso, mas eu imagino, conhecendo o coração humano, né? Imagina, não deixa nem dar um beijinho na mãe. Que coisa, né? Que custa, né? Mas é assim. O primeiro passo é o mais difícil, né? Esse passo de tomar a renúncia. Essa renúncia é do tamanho de largar minha vida e comprar outra, abraçar outra, né? Esse é um passo difícil. Abandona a sua vida. Um outro obstáculo para o discipulado, quando você alega ignorância. Eu não sei qual é a vontade de Deus, por isso que eu não faço nada, né? Exemplo, o jovem rico, né? Mateus 19, 16 a 22. Ele alega ignorância, o jovem rico. Mateus 19, 16 a 22. Eu lembro quando a Lucy ligou para mim. Eu estava na Austrália a trabalho, e a gente já estava 9 anos na fila de espera de adoção. A Lucy ligou: Érico, apareceu uma criança aqui. Pega ou não pega? Eu estou na Austrália, não estou nem vendo a criança. A gente já tinha meio que... 9 anos, acho que nem vai vir mais, né? Pega. Pega. Já está aqui para isso. As pessoas falavam: não, mas isso é muito difícil, vai ter muita luta, não faz isso não entra em adoção não, isso aí encrenca, né? Pega, não me arrependo, como? Né? Vai, não tem como, convicção, sem ver, né? Não, vamos nessa. Depois eu cheguei e, no dia que era para pegar eu estava lá. Então,
jovem rico. Mateus 19, 16 a 22. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei, é uma boa obra que eu tenho que fazer, né? Que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Dá uma resposta assim, meio óbvia para um judeu, né? Eu estou vivendo ali debaixo da lei, não é a resposta que nós daríamos hoje, provavelmente, né? Mas ele é um judeu vivendo debaixo da lei de Moisés, né? Moisés deixou um monte de mandamento para você, obedece aí, né? Mas ele fala assim, disse-lhe: quais? Como assim quais? Você não sabe qual é a vontade de Deus? Não sabe, não está escrito, nem até quando está escrito o pessoal dá desculpa que não sabe, né? Quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ele coloca assim aqueles que são os mais, assim, que todo mundo fala que não faz, né? Esses aí que todo mundo fala que não faz, né? Não matei, não adulterei, não roubei, né? Essas coisas aí. Ou não dar falso testemunho é mais pesado do que mentir. Mentirinha, todo mundo fala, né? Mas assim, um testemunho no tribunal contra alguém mentiroso eu nunca dei, né? Vamos dizer assim. O falso testemunho é isso, né? Eu vou ser falsa testemunha contra alguém. Isso aí a maioria das pessoas nunca fez. Não, ele falou os fáceis, né? Esses aí. Ele não tinha ouvido o Sermão do Monte, né? O jovem com certeza, né? Porque senão ele ia concluir que ele era adúltero, que ele era homicida, que ele era isso, aquilo, né? Mas ele achava que estava bem, mas ele sabia que estava faltando alguma coisa. Eu não sei se ele quer se exibir para Jesus, né? Vou mostrar para Jesus que eu sou melhor que os outros. Eu vou contar aqui, vou perguntar como é que entra e eu vou falar que eu já faço tudo, né? Eu não sei se ele quis se exibir ou se ele, sendo zeloso da lei, ainda tinha um vazio no coração e ele queria realmente algo mais, está faltando alguma coisa, né? Pode ser que foi absolutamente sincero esse jovem. O texto, se não me engano, de Marcos vai dizer que Jesus o amou, né? Então, alguém, vamos dar aqui o benefício da dúvida e colocar que ele é uma pessoa sincera, querendo realmente saber como entrar na salvação, fazendo boas obras, né? E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Ele alega aqui que ele não sabe qual é o mandamento que falta, porque ele está pensando em mandamentos, né? Tem algum mandamento aí que eu acho que está faltando, por isso que não estou perfeito, né? O que Jesus fala disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O que está te faltando é o Senhor. Em outras palavras, né? Você não tem o Senhor. Quem é o Senhor? Esse que vos fala, né? É Jesus, né? Esse é o Senhor. Eu vou provar que você não tem o Senhor. O Senhor manda e você obedece, não é? Vamos ver se obedece. Não obedece, porque o preço é muito alto. Então o que você não tem é o Senhor na sua vida. Você tem um monte de mandamentos que você decorou e acha que consegue guardar, né? Mas ele não guarda. E ele vai e sai, como é que faz? O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. É outra coisa que Jesus perdeu, outra oportunidade na vida. Tem um jovem rico no grupo, né? Cheio de propriedades. Qual que é o problema, Jesus? O que tem de errado com o Senhor que não pega ninguém rico aqui para o nosso grupo, né? Só tem pobre, né? A gente ouve histórias assim de seminarista, né? Seminarista falando: meu pai conta essas histórias. Quando eu for formado, eu só vou aceitar a igreja com salário a partir de tal valor. Eu só aceito se for a partir. Eu só vou pregar se me pagar tanto, né? Eles falam assim. Eles falam aí ainda hoje. Se falava no tempo do meu pai, com certeza falam hoje. Fala ou não fala, pastor? Fala. Quando eu fui para a Indonésia, tem um amigo meu e ele foi convidado antes de mim para ir para lá. E na época, né, o salário inicial da igreja era R$350. E aí ele recusou
questão de oferecer. É. Então não dá para inovar. Não dá mesmo. Teve gente que recusou o nosso convite aqui por causa de dinheiro também. Não sei se eu falei isso, mas o pastor Silas, eu perguntei, né, quanto que é a sua pretensão salarial. Ele falou, não, que a igreja quiser pagar, puder pagar, eu não vou colocar isso daí. Então tá, não sei se ele se arrependeu depois, né? Outro que alegou ignorância foi o intérprete da lei de Lucas 10. Vamos terminar com esse texto. Nosso tempo já foi, né? Já foi faz tempo. Lucas 10, 25, só para terminar. Lucas 10, 25 a 29. Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É uma coisa que o jovem perguntou. Só que aqui está bem claro que ele faz para tentar Jesus. E ele lhe disse: onde está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí ele vai contar a história do samaritano, todo mundo conhece. Mas é a desculpa para não obedecer. Eu não sei o que Deus quer, quem é o meu próximo, né? Um exemplo disso para nós, e de fazer discípulos, aí de pregar o evangelho. Sim, mas tudo bem, tá? Eu concordo que é para pregar, mas para quem, né? Quem é o meu próximo? Hoje eu não evangelizei ninguém, porque eu não sabia de ninguém que era para evangelizar. Quem que era para... Assim, se aparecer alguém na minha frente, assim, perguntando, aí eu falo. Mas se não, eu estou aguardando o sinal de Deus. É porque eu não sei quem eu devo evangelizar. Portanto, eu não evangelizo. Estou falando para mim mesmo, não estou falando para vocês não, tá? A gente tem esse tipo de atitude, que é parecida com a atitude desse cara aqui. Quem é meu próximo? Quem é o seu próximo para evangelizar? Pensa aí, não precisa responder não. Vamos encerrar com uma oração, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela iluminação da Tua palavra, Senhor, sobre o discipulado, que muitas vezes nós queremos encobrir a importância disso na nossa vida, mas nós não podemos fugir do Senhor, da Tua vontade. O Senhor nos incomoda, o Senhor nos direciona, o Senhor nos estimula, e é isso que nós queremos mesmo, que o Senhor mexa conosco para que nós possamos servir melhor ao Senhor no Teu reino. Dá-nos sabedoria para isso, mas antes mesmo disso, dá-nos coragem, prontidão para servir mesmo sem saber. Aquele desejo, aquele espírito de prontidão nós precisamos ter, e é isso que nós queremos, aprender com o Senhor no caminho, seguindo ao Senhor, e não esperar saber para depois começar a seguir. Ajude-nos a ter esse desejo, essa coragem, Senhor, abraçar a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém.